Sem dúvida, Shuri é uma das personagens que conquistou todo esse ano para se falar em Pantera Negra. Ela foi apresentada lá no início ainda dos Vingadores Guerra Infinita. Não apenas isso, mas a própria Marvel confirmou que a personagem, sim, ela é a mais inteligente do universo cinematográfico. A primeira Pantera Negra. T'Challa ficou em coma após ser atacada por um grupo de vilões chamado Cabal, fazendo com que Shuri fosse nomeada a rainha de Wakanda, e consequentemente se tornaria a Pantera Negra. No início, ela não conseguiu adquirir os poderes do Pantera Negra, após consumir a erva coração, por não ter sido considerada digna, mas futuramente, após provar o seu valor, ela conseguiu passar pelo ritual e conquistou todos os seus poderes. Mesmo após a recuperação de T'Challa, Shuri ainda continuou por um bom tempo no poder, sendo uma líder que fazia de tudo para proteger o seu povo. Poderes de Shuri. Após voltar de Dahlia, Shuri havia mudado, tendo adquirido poderes sobrenaturais graças ao ensinamento de um griot, com um animorfismo que seria capaz de se transformar seu corpo em um bando de pássaros negros em um único nome. Ainda continuou numa forma de pedra após transformar seu corpo em suas roupas em um material resistente como rocha, uma forma petrificada, sem perder sua flexibilidade. Ganhou também super resistência. Demonstrou ter uma super resistência, sendo capaz de se recuperar das explosões de energia com uma velocidade surpreendente. Guerra contra Atlântida. Wakanda e Atlântida têm um longo histórico de guerras, e certa vez, Namor, rei de Atlântida, propôs um trato para acabar com o derramamento de sangue durante todas as duas nações, em troca de paz. Ele queria refúgio em Wakanda sempre que desejasse. Esse tratado já havia sido apresentado a T'Challa no passado e, assim como seu irmão, Shuri também rejeitou a oferta, afirmando que só existiria uma maneira de acabar com o conflito. Uma das nações deveria sofrer uma aniquilação total. Isso culminou em grandes batalhas entre os dois reinos. Restaurou Bucky. Algumas pessoas ficaram confusas com a segunda cena pós-crédito de Pantera Negra. Acontece que a Marvel lançou uma história em quadrinhos que mostra como e aonde os heróis estavam antes dos eventos de Guerra Infinita, como visto em Capitão América Guerra Civil. Bucky Barnes acaba o filme em Wakanda. Para tentar reverter sua condição, quem cuida dele é Shuri, e além de ser capaz de reverter seu quadro de lavagem cerebral, ela ainda restaurou todas as suas memórias antigas. Por isso, no próximo filme, como vimos que foi em Vingadores, vimos um novo Bucky. Shuri teve a mãe sequestrada. Shuri é filha da terceira esposa de T'Chaka, Ramonda. Sua mãe desapareceu quando ela ainda era apenas uma criança, fazendo com que seu pai, assim como os demais habitantes de seu tribo, acreditasse que ela havia fugido com outro homem. Porém, muitos anos mais tarde, T'Challa descobriu que Ramonda não tinha fugido. Ela havia sido sequestrada e levada de volta para o seu país natal, a África do Sul. Ela então a libertou e recebeu de volta a Wakanda como rainha-mãe. Shuri matou o Homem Radioativo. Quando Ulysses Klaue e seus homens atacaram Wakanda, em mais uma de suas tentativas de roubar o Vibranium, Shuri derrotou e matou o Homem Radioativo, ou conhecido como Dr. Shenlu, usando a espada de ébano do Cavaleiro Negro. Ela já baniu T'Challa. Como já foi dito em Vingadores vs X-Men, Shuri é a Pantera Negra e governante de Wakanda, porque T'Challa simplesmente sumiu. Quando o reino mais precisou de sua ajuda, ele já não estava por perto para cumprir com seu dever. Acontece que T'Challa não ficou ausente sem motivo. Ele estava em uma missão secreta com os outros heróis do Illuminati. Como ele não podia revelar nada sobre isso, podemos ver que houve um pouquinho de negligência. Portanto, Shuri acaba expulsando o irmão das terras de Wakanda quando ele retorna. Shuri é consciência pesada. Apesar de ser, por um bom motivo, defender o seu reino, ela teve dificuldade de lidar com sua primeira morte. Para ajudá-la a se recuperar de sua consciência pesada, T'Challa prometeu que a treinaria pessoalmente em luta corpo a corpo para que ela estivesse preparada caso algum dia precisasse se tornar o Pantera Negra, e assumiu o comando de Wakanda. Ela então se tornou uma guerreira extremamente talentosa. Dahlia. Ao enfrentar os Cabal, Shuri acaba sendo derrotada e aprisionada em uma construção âmbar, que a deixou em um estado de êxtase, conhecido como morte viva.
Sua alma então abriu caminho para Jalya, um plano transcendente que representava a memória coletiva de Wakanda. Durante o tempo que ficou no Jalya, ela treinou com o espírito Griot, contador de histórias, que assumiu a forma de Ramonda, adquirindo conhecimento sobre a história de Wakanda desde seus primórdios. T'Challa então a ressuscitou, fazendo com que sua alma voltasse para o seu corpo físico. Com a ajuda do mutante Eden Fezen, Shuri havia adquirido novos poderes e sabedoria. Primeira rainha Pantera Negra de Wakanda. Ela queria se tornar a primeira mulher a possuir o título de Pantera Negra, o que a fez desobedecer sua própria mãe ao desafiar seu tio Sam, no torneio que decidiria quem seria o próximo Pantera Negra e rei de Wakanda. Porém, ela chegou um pouco atrasada, pois Sam já havia sido derrotado por outro lutador, que era nada mais, nada menos do que seu próprio irmão T'Challa.